Olá e bem-vindos aos estúdios da Dukascop TV em Genebra. Eu sou Daniel Schrenger. Gisela Lomax, do Departamento de Informações da ONU, aqui em Genebra, está conosco para discutir a importância das redes sociais para organizações internacionais. Gisela, seja bem-vinda. Obrigada por me convidar. Gisela, vamos começar falando do artigo que você escreveu recentemente, em que você conta que o uso das redes sociais na sua organização, as Nações Unidas em Genebra, tem aumentado exponencialmente. Por que isso acontece e quais são as vantagens de usar o Twitter, Facebook ou outras redes sociais para as Nações Unidas? Eu comecei a trabalhar nas Nações Unidas há 3 anos. E nesse curto período, em Genebra, acho que tínhamos 300 seguidores no Twitter. E hoje temos cerca de 80 mil. E esperamos atingir 100 mil até o final do ano. Isso mostra o grande interesse que existe em relação às redes sociais e ao nosso trabalho aqui em Genebra. Meus colegas em Nova York tiveram um aumento ainda maior. Eles têm algo em torno de 3 milhões de seguidores. Eu acho que utilizar as redes sociais é muito importante para a ONU e houve um crescimento enorme nessa área. Foi crucial trazer o nosso trabalho para o público jovem, tão importante para nós. Por que é particularmente favorável utilizar textos pequenos e de fácil digestão na comunicação? Eu acho que ninguém negaria que hoje em dia o período em que as pessoas conseguem prestar atenção está cada vez mais curto. Nós somos bombardeados com tanta informação e certamente a ONU já cometeu o erro de escrever longos comunicados de imprensa ou resumos de reuniões. E realisticamente, as pessoas não têm tempo de ler isso tudo. Não importa o quão importante seja a informação. As redes sociais são cruciais para dividir essa informação em partes menores, fatos principais, uma manchete que chame a atenção, uma ótima foto ou uma mensagem de vídeo curta. E as pessoas podem apreender isso durante o seu dia a dia e descobrir em que estamos trabalhando. E depois ler a mensagem mais longa ou o artigo no blog mais longo? Exatamente. Ou apoiar nosso trabalho compartilhando e retweetando, porque isso que importa é o efeito viral. É pedir ao público que apoie a ONU, que apoie nossas campanhas, que sejam nossos defensores e que espalhem nossa mensagem. Temos aqui um screenshot da página do Facebook da ONU. Então isso funciona muito bem e é uma foto tirada recentemente que teve muitos acessos. Você pode nos contar um pouco sobre isso? Certamente. Foi durante o aniversário das Nações Unidas na semana passada, que chamamos de UN Day. Fizemos 69 anos, o que significa que estamos a caminho do nosso 70º ano. Foi o lançamento de uma série de comemorações e eventos que acontecerão ao longo dos próximos 12 meses, até nosso 70º aniversário em outubro do ano que vem. Nessa foto, toda a equipe está no Palais des Nations e juntos formamos as letras UN70, com a bandeira, e a foto foi tirada do telhado. Foi um ótimo momento nas redes sociais, porque nós pedimos à equipe que eles tuitassem selfies. E tivemos, eu acho, 80 ou 90 selfies tuitadas em nossas contas, que compartilhamos e viralizaram ao redor do mundo. Foi muito bom ver os rostos da equipe tão trabalhadora da ONU. É ao vivo, é interativo e dessa forma podemos acompanhar o seu trabalho. Aqui está uma foto do seu dia a dia numa conferência. Você pode nos contar o que estava fazendo nesse momento? Essa foto foi tirada em Montreux, na abertura da Conferência de Genebra sobre a Síria, em janeiro. E nessa foto estou no meu iPad, tweetando ao vivo sobre um dos discursos. Isso é grande parte do meu trabalho. O Twitter é uma ótima maneira de trazer as pessoas a eventos de alto nível em Genebra e de tweetar ao vivo citações ou áudios curtos, mensagens importantes dos líderes. Então você pode me ver muitas vezes no meu iPad, digitando essas coisas. Parece muito interessante. Para ressaltar a cooperação e o uso de redes sociais entre organizações atualmente, as Nações Unidas de Genebra estão apontando Genebra como um centro internacional, junto com organizações parceiras. Você pode nos explicar um pouco sobre esse projeto, que parceiros fazem parte dele e como funcionam as colaborações?
Certamente. O projeto se chama Projeto de Mudanças na Percepção de Genebra. É uma iniciativa do nosso diretor-geral atuante, Michael Moeller, do Escritório de Genebra. Foi iniciativa dele, mas o projeto cresceu e agora temos um time inteiro trabalhando no projeto, fazendo um trabalho muito criativo. A ideia é mostrar ao mundo como o trabalho que é feito aqui em Genebra, por várias organizações internacionais, impacta a vida de todas as pessoas no mundo, no seu cotidiano. Todos que moram em Genebra sabem que não é uma das cidades mais baratas para se viver, e os donos das organizações aqui muitas vezes têm que justificar o porquê de estarem em Genebra, o porquê de estarem baseados nessa cidade tão cara, quando existem opções mais baratas. A mensagem é que é uma cidade de grande valor, e é melhor do que o resumo de suas partes. E a comunidade internacional de Genebra, o que ela faz unida, é realmente de muito valor. Esse projeto está tentando mostrar isso, e não limitamos quem pode se envolver. Não são apenas organizações da ONU, são organizações internacionais, ONGs, corporações e também há autoridades suíças fazendo um ótimo trabalho. É realmente um esforço conjunto. Com certeza. Vamos analisar também as percepções de organizações com e sem fins lucrativos. Algumas têm medo de participar de redes sociais. Pensam que isso, de alguma forma, as deixaria sem o controle de sua mensagem corporativa original. O que você falaria para essas pessoas e organizações que não estão usando as redes sociais e que outros equívocos e oportunidades perdidas você nota nos dias de hoje? Eu acho que há preocupações genuínas. Eu nunca sugeriria que ninguém começasse uma conta em uma rede social apenas porque se sente obrigado. Você deve sempre ter um bom motivo, mas o motivo é que é aí que o público está. As últimas estatísticas e dados mostram que as pessoas gastam 40% do seu tempo online em redes sociais, comparados a talvez 5% em jornais online e 30% em e-mails. Se você quer atingir o público e explicar em que está trabalhando, o que está fazendo, qual é o seu ethos. Pode ser para arrecadar fundos, para lucrar ou para não lucrar, para passar uma mensagem. Você tem que estar nas redes sociais. Eu acho que as preocupações são corretas. Não é o seu próprio site. Você não é dono da plataforma. Os donos são o Twitter, o Facebook, o YouTube ou qualquer outra organização. Mas você tem que ter confiança no que está publicando. Se você publica uma mensagem sobre o seu trabalho e você está fazendo isso com honestidade e pedindo um retorno, eu não acho que as pessoas tenham que temer. Eu diria também que é um caminho real, não apenas para divulgar seu trabalho, mas também para responder às informações erradas. A internet pode ser uma fonte de boatos e as coisas podem sair do controle. Eu acho que ter uma voz oficial, mesmo na forma de uma conta no Twitter que possa dizer "isso é verdade, é isso que está acontecendo", é muito importante na época em que vivemos. Acontecem também alguns equívocos sobre a ONU, e aí você pode responder rapidamente quando isso acontece. Certamente. Temos o exemplo da Organização Mundial de Saúde, que tem ótimas plataformas de mídia social. Eles estão, no momento, tweetando exatamente o que está acontecendo com a crise do Ebola, os fatos, a verdade, acabando com todas as informações incorretas. Eu acho que isso é crucial. Uma última pergunta. Com toda a sua experiência em redes sociais, que conselho você daria para as organizações para que possam aumentar seu potencial de alcance através das redes sociais? Eu diria, não tenha medo de ser criativo, não tenha medo de ser honesto. E também, lembre-se que sua equipe pode ser seu maior defensor. Não tenha medo de deixar que suas vozes sejam ouvidas. Eu diria que as redes sociais também são uma ótima oportunidade de mostrar os bastidores, a cara humana da organização. Muitas vezes o site ou o boletim informativo mostra a cara corporativa, as funções oficiais, a foto do aperto de mãos. Nas redes sociais, você pode ter a visão por detrás do pódio que as pessoas adoram ver. Ver pessoas importantes tomando um chá, um café, uma conversa de corredor antes da reunião. É o lado humano, e eu acho que isso realmente ajuda a agregar autenticidade à imagem de uma organização. Gisela Lomax, do Departamento de Informações das Nações Unidas, aqui de Genebra. Muito obrigado pela sua visita e por dividir seus conhecimentos conosco. Obrigada.
Obrigado pela audiência. Fique conectado ao site da Dukascop TV para mais atualizações e entrevistas exclusivas. Tenha um ótimo dia. Até a próxima.